Olá, olá! Hoje nesse vídeo, eu sei, divisão é uma confusão na cabeça das crianças. Eles não sabem se é para dividir, se é para multiplicar, misturam os cálculos, se perdem. Eu sei, eu já fui professora de 4º ano, que é bem a fase que isso acontece. Mas hoje, tu vai descomplicar a divisão para os teus alunos. Gente, eu sei dessa realidade de confusão de cálculos que as crianças fazem, porque eu já fui professora de 3º e 4º ano, que é justamente quando eles aprendem a divisão, e sei que eles começam a fazer uma confusão. Muitas crianças se atrapalham nesse cálculo, não sabem se estão fazendo certo, misturam com a multiplicação, é um caos, às vezes eu sei. Mas hoje eu vou te dar uma dica bem eficiente para ajudar os teus alunos a descomplicarem a divisão de uma vez por todas. E que dica é essa? Nada mais, nada menos do que o uso do material concreto. Eu sempre falo aqui, continuo falando e defendendo que não existe matemática sem material concreto. Tudo isso porque a matemática é abstrata e as crianças, quando são pequenas, não possuem essa capacidade de abstração. Então, eles precisam tornar material, tornar físico, concreto esses conceitos, para depois conseguir abstrair, sim. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é tornar a divisão material, tornar a divisão concreta, e através do uso do material dourado. Se tu já conhece esse material, ótimo! Se tu ainda não conhece, eu sugiro que tu veja o nosso vídeo sobre a adição, porque lá eu explico um pouquinho sobre a estrutura de como ele funciona, tá? Mas, claro que tu podes usar vários outros materiais estruturados, como o ábaco, ou também não estruturados, como os próprios desenhos, outras representações gráficas, mas eu sempre escolho o material dourado por ser o meu preferido, aquele que eu acho que tem mais potência para desenvolver a matemática nos nossos alunos. Eu sempre falo aqui, testado e comprovado por mim, pelos meus alunos, pelas minhas turmas. Pelas crianças que passaram nas minhas mãos, que esse material é realmente muito eficiente. Então, hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai tornar este algoritmo da divisão concreto através do uso desse material. Porque muitas vezes nós vamos lá para a lousa e já queremos ensinar para as crianças o cálculo armado, sem mostrar para eles todo o processo que acontece aqui, todo o processo material que acontece na divisão. Então é muito importante que antes da gente ir lá para o quadro, para a lousa, né, ou junto com a lousa, a gente mostre este processo concreto aqui, para que as crianças possam compreender o que está acontecendo nesse processo de divisão. E não se equivocarem mais, não se atrapalharem mais. Também, então, eu vou mostrar 2 cálculos diferentes, um cálculo simples e um cálculo que vai exigir desmanche, desagrupamento, para que vocês possam levar para a sala de aula de vocês e mostrar para as crianças. Vem comigo, então. Aqui, então, a gente está fazendo a divisão de 24 dividido por 2. O que eu preciso fazer? Eu preciso montar o número 24 com o meu material dourado, que é o número, é o dividendo, né? O número que eu vou dividir. E aqui, os meus 2 grupos, tá? Eu fiz 2 grupos aqui de caneta, mas na sala de aula de vocês, as crianças podem usar até pratinhos plásticos, enfim, pode fazer várias formas, vocês podem fazer também coletivamente no quadro. E aí a gente vai começar a nossa divisão, eu vou mostrando no algoritmo, enquanto a gente vai fazendo aqui o processo concreto, tá? Primeira coisa, a gente começa a divisão aqui pelo dividendo, né? Vamos dividir pelo divisor. E a gente começa aqui sempre da esquerda para a direita. Então, aqui, como a gente é um número que só tem dezena e unidade, a gente vai começar pela dezena. Se fosse um número com centena, começaria pela centena. Se fosse com milhar, começaria pelo milhar. E aí, a gente vai começar por aqui. A gente quer dividir 2 dezenas, né, o número 20, em 2 grupos. Então, eu vou colocar aqui uma e aqui outra, certo? Então, aqui no meu resultado, no meu quociente, eu vou botar que ficou uma dezena em cada grupo.
uma dezena em cada grupo me dá 2 dezenas. Então, não sobrou nenhuma. Não fiquei com nenhuma dezena aqui mais para continuar. Agora, eu vou fazer as 4 unidades, tá? Então, 4 unidades agora eu preciso separar em 2 grupos. Vou vir aqui, vou botar uma de cada vez. Muito bem. Fiquei com 2... Caneta falhando um pouquinho. Fiquei com 2 unidades em cada um dos grupos. 2 vezes 2... 2 unidades vezes 2 grupos deu exatamente o número 4 e também não me sobrou nenhum, ó. Fiquei sem nada aqui na minha representação, essa foi uma divisão exata. Então, significa que 24 dividido por 2 grupos, eu fiquei com 12 em cada grupo, certo? Então, esse é o resultado final e é como a gente pode mostrar para as crianças como é que está acontecendo aqui essa divisão que, neste caso, não precisou desagrupar. Agora, a gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais complexo, mas que também vai ser muito eficiente para ensinar as crianças. Vem aqui comigo. Muito bem, então, agora, como eu falei para vocês, é um cálculo que vai exigir que a gente faça um desagrupamento. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o número 12, tá? A gente sempre tem que montar primeiro aqui o dividendo. Esse 12 eu vou ter que dividir em 2 grupos. Acontece que aqui a gente começa sempre pelo número mais da esquerda, lembra? Nesse caso a dezena, 1. Eu tenho uma dezena. Essa uma dezena aqui, dessa forma que ela se encontra, eu não posso dividi-la em 2 grupos. Eu não tenho como quebrar essa dezena aqui para dividir em 2 grupos, certo? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar desmanchar ela, desagrupar e pegar 10 unidades. Então, lembra que na multiplicação e na adição a gente junta, a gente agrupa, cada 10 unidades a gente troca por uma dezena? Aqui a gente vai fazer o processo inverso. Eu vou então trocar esta dezena inteira aqui por 10 unidades soltas. Então, vamos lá, vou deixar a dezena aqui e vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Agora, eu tenho ao todo 12 unidades aqui, né? E por isso, muitas vezes, a gente faz isso aqui no cálculo, ó. Eu não consegui usar somente uma dezena para desmanchar em 2 grupos, distribuir em 2 grupos, então eu vou unir e vou usar todo o meu número 12. Agora sim eu consigo distribuir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Então aqui eu fiquei com 6 unidades. 6 unidades vezes 2 grupos, que dá 12. 12, tá? E aí, não me sobrou nada, eu consegui distribuir completamente os 12, não me sobrou nada, eu fiquei com 6 em cada grupo. Caso eu tivesse um número aqui ímpar, por exemplo, 13, 15, e eu tivesse algum resto, iria sobrar aqui, tá? Se eu tivesse, por exemplo, o número 13 aqui, eu conseguiria ter distribuído 6 em cada grupo e ia ficar uma sem grupo. Então, eu teria um resto, tá? É importante as crianças enxergarem isso quando a gente trabalhar com o resto. Ó, não consegui distribuir tudo, fiquei com o resto. Inclusive, depois, quando a gente for partir para as frações, também vai ter uma lógica da gente mostrar esse resto aqui para conseguir colocar a vírgula e começar o cálculo com casas decimais, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa explicação e essa demonstração do material concreto, partindo do algoritmo para o material concreto, para que as crianças possam perceber
qual é o processo que está por detrás desse algoritmo e para que isso possa amenizar as dificuldades de aprendizagem. Porque se a gente vai só lá para a lousa e ensina o algoritmo sem ensinar o que está acontecendo, isso pode acarretar em dificuldades de aprendizagem, da criança não entender o que está acontecendo. Dificuldades essas que são pedagógicas e escolares, por escolhas metodológicas, tá? Não é uma dificuldade que vem de família ou da parte social, não estamos falando desse tipo de dificuldade. Estamos falando agora de dificuldades advindas da parte pedagógica. Então, saibam que essa forma de ensino aqui, ela descomplica a matemática, a aprendizagem da matemática dos alunos de vocês. E é por isso que eu indico fortemente o curso MAP, o Matemática na Prática, um curso do qual eu sou professora idealizadora e que nós criamos justamente com o intuito de descomplicar essa matemática para professores e para os alunos, porque eu sei que muitas de vocês têm traumas, detestam números, não gostam de nem ensinar matemática porque aprenderam de uma forma muito equivocada. Então lá no MAP a gente desmistifica tudo isso e a gente mostra para vocês novas possibilidades de ensino, possibilidades essas que consideram o nosso aluno, consideram a neurociência, consideram a ludicidade, o uso do concreto e tudo que precisa para uma boa consolidação da aprendizagem da matemática. Então, se tu tem curiosidade de saber mais, clica aqui pelo link que está aqui embaixo, vem conhecer o MAP, vem entrar para o nosso time de professoras que estão fazendo a diferença na sala de aula. Tá? Então, também escreve aqui nos comentários para mim se esse vídeo te ajudou, se tu vai levar essas estratégias para tua sala de aula. Te espero lá na plataforma do MAP, vem com a gente!